Gostaram da história de Davi? Essa dramatização desse momento, dessa história. É engraçado eles fazerem, né? Mas foi uma história terrível. Foi uma história de muito drama em uma família. Eu ia falar sobre uma outra coisa, mas eu só quero dar uma pincelada e a gente vai orar. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Verso 22 ao verso 27. Diz assim: o mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os feixeiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o Etita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. E quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Diga assim comigo: eu posso desagradar o Senhor. De novo, eu posso desagradar o Senhor. Davi, depois reconhecido como homem segundo o coração de Deus, não foi antes, foi depois, quase lá no final da sua vida, ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. O homem que andava segundo o coração de Deus. O homem que fazia as coisas como Deus faria. O homem que agia como Deus agiria. Aí nós vemos livros que diz, olha, nos passos de Jesus o que eu faria, em meus passos o que Jesus faria. E Davi, ele desagradou ao Senhor. E desagradar ao Senhor é deixar o Senhor triste, decepcionado, frustrado. Mas como Deus pode se frustrar e se decepcionar se Ele conhece todas as coisas? Deus, Ele conhece todas as coisas, sim. Mas uma coisa nós aprendemos que Deus, conhecendo todas as coisas, Ele não vai interferir em nossas escolhas, em nossas atitudes. Ele não vai interferir naquilo que desejamos fazer, escolhas. E nós estamos vivendo e vivemos todos os dias escolhas. Nós fazemos escolhas todos os dias. Escolhemos onde vamos estudar, escolhemos onde vamos morar, escolhemos com quem vamos nos casar, escolhemos onde vamos trabalhar, cidade vamos ficar, que profissão vamos ter. Nós escolhemos. Você escolheu hoje vir à igreja, outros escolheram não vir.
Uns escolheram ficar, outros escolheram ir. Escolhas. E todas as escolhas há consequências. E Davi se arrependeu. Davi se prostrou. Se você olhar mais à frente, Davi, quando o menino estava para nascer, Davi entrou no seu quarto e chorou por dias, sem comer, sem dormir, orando, pedindo misericórdia a Deus. Mas aquilo que Deus havia dito, não revogou. Davi desagradou a Deus. E essa palavra é forte aqui nesse texto, porque nós vemos o quanto Deus fez por Davi. O quanto Deus amou Davi. O quanto Deus livrou Davi. Deus cuidou de Davi de maneira especial. Não como cuida de qualquer outro. Mas Deus tinha um zelo, um quesinho por Davi. Porque Deus via a sua humildade, Deus via a sua simplicidade, Deus via o seu coração íntegro diante dele, diante das pessoas. Deus olhava para Davi e via uma pessoa diferente, um homem diferente. Mas ele desagradou o Senhor. E às vezes nós achamos que desagradar o Senhor é aquele cometer um pecadão ou pecadinho. Eu não conheço pecadão ou pecadinho. Pecado. Desagradar ao Senhor é não fazer a sua vontade. Desagradar ao Senhor é colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. É escolher coisas na vida isolando Deus. Eu faço escolhas, mas Deus está perto, mas Ele não participa dessas escolhas. Eu faço as escolhas, Deus está vendo, Deus está junto, mas Ele não participa delas. E quantos cristãos estão fazendo suas escolhas? Escolhas que são importantes para a sua vida. Escolhas que são importantes para a sua família. Mas não fazem essas escolhas segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Isolam Deus. Isolam a participação de Deus na sua vida. E se você olhar, Davi, enquanto estava sendo perseguido, ainda não havia subido ao trono, ele estava em comunhão com Deus, em contato com Deus. Ele buscava fazer aquilo que agradava a Deus, ele orava, ele louvava a Deus, ele se prostrava, ele fazia tudo para agradar a Deus, ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Mas o conforto, a bênção, a prosperidade na sua vida, o ter tudo ao seu redor e à sua vida, fez com que o seu coração se tornasse surdo e a sua mente distante ou incompreensível aquilo que era a vontade de Deus. E uma das coisas que a gente vê é exatamente isso. Davi sempre estava à frente das lutas. Davi estava sempre à frente das guerras. Mas ele resolveu descansar. Ele resolveu tirar um descanso. E houve lutas contra os amonitas. E Davi manda o seu exército, como você viu. E ele fica no seu palácio, no seu conforto.
desfrutando daquilo que Deus havia lhe dado. Por que tudo isso aconteceu? Por que ele chegou a pecar contra Deus? Foi algo que apareceu da noite para o dia ou do dia para a noite? Foi algo que ele fez sem pensar, sem premeditar? E o texto mostra que ele premeditou. Ele pensou. Ele sabia o que estava fazendo. O pecado, ele não surge. Ele não leva a pessoa a pecar da noite para o dia. Mas sutilmente, a cada dia, ele vai plantando uma sementinha. E quando nós estamos, irmãos, distraídos com aquilo que está ao nosso redor, com o bem-estar da nossa vida, preocupados com coisas que são só terrenas, buscando o nosso conforto, o nosso bel prazer, ficamos suscetíveis a cair. Outra coisa que a gente vê e percebe, devemos tomar muito cuidado com as conquistas que nós tivemos ou estamos tendo, com tudo aquilo que estamos conquistando. Temos que tomar muito cuidado, porque conquistar demais também nos faz sentir autossuficientes, faz nos sentir muito capazes. E quando nos sentimos autossuficientes e capazes, nós começamos a ver que não precisamos dos outros. E consciente ou inconsciente, achamos também que Deus não precisa participar disso ou daquilo em nossa vida. E Davi estava tão confiante, estava tão certo, de que ele era o cara, de que tudo o que ele faria, Deus iria perdoar, Deus iria ajudá-lo, Deus iria cobri-lo. Mas Deus é justo. Ele não deixa-se escarnecer. Davi, um homem que foi chamado depois de tudo isto, segundo o coração de Deus, ele se levantou. Ele, até hoje é lembrado, lá o trono de Davi, onde Jesus vai se assentar, o trono de Davi. Mas um homem que foi tão abençoado, que se esqueceu de Deus, que se achou autossuficiente. E há muitos que estão se achando autossuficientes, que não precisam de Deus, que não precisam de pessoas em sua vida. Davi mandou matar um dos melhores soldados que ele tinha. Ele mandou exterminar, por causa de uma vontade carnal, um dos soldados, das pessoas mais fiéis a ele. E quando nós ficamos, irmãos, obcecados por algumas coisas, nós começamos a matar as pessoas que nos amam, as pessoas que são fiéis a nós. Nós começamos, irmãos, a matar, a destruir as pessoas que estão preocupadas conosco, as pessoas que oram por nós, as pessoas que se preocupam, que pagam preço por nós. Começamos a matá-los porque nós frustramos, porque nós nos decepcionamos, porque nós desconsideramos pessoas que estão ao nosso lado. Davi matou Uzias porque se achou autossuficiente.
O problema é quando nós matamos ou alguém mata alguém. Mata a fé de alguém. Decepciona. Ele também sofre por isto. A Bíblia diz que devemos cuidar uns dos outros, orar um pelos outros, interceder uns pelos outros. Davi estava tão alto, se sentia tão autossuficiente, que ele desconsiderou até o profeta. E graças a Deus há sempre alguém, meu irmão, ligado a Deus, para falar a verdade para nós. Graças a Deus há sempre alguém, meu irmão, que tem um coração sincero, ligado a Deus, e que está pronto a falar as coisas sinceras para nós, gostando ou não, sendo boas ou não, para que nós sejamos abençoados. Havia Natã, que gostava de cantar a música que alguns gostam de cantar. Como é gostoso este lugar. E Natã chega até Davi e conta ali uma parábola. E dá a sentença para ele. Sabe por que aconteceu tudo isso também? Porque a autossuficiência dele achou que ele não precisava mais de Natã, não precisava mais do homem de Deus. Cuidado com aquilo que você acha que é bênção. Cuidado com aquilo que você acha que pode fazer, ir, vir, falar, sem que haja consequência. E uma das leis que Deus, ele não abre mão, é a lei da honra. Por isso ele diz, dai honra a quem tem honra. Honra o teu pai e tua mãe para que você vá bem todos os dias da tua vida e viva muitos dias. Honra vossos líderes que oram e intercedem por vós, para que vocês possam ir bem todos os dias. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas também, em um certo momento, um momentinho só, um cabelésimo de alguns dias, fez o que outros não fizeram. Nenhum de nós é melhor que ninguém. Nenhum de nós é melhor que o outro. E a única coisa que nós temos que entender, que sem honra, sem arrependimento, estamos vivendo dias em que os cristãos, nós cristãos, nas igrejas, estão clamando, estão falando de Deus, estão pregando, estão trabalhando, estão fazendo tantas coisas, mas uma vida desregrada. Uma vida desregrada. Quantos de nós, quem sabe, estamos achando que estamos tão abençoados que nós podemos ser, fazer o que nós bem entendemos. E que Deus, na sua misericórdia, terá compaixão de nós. Mas não podemos nos esquecer que todos os nossos atos trazem consequências. Davi teve a dele. Perdeu seu filho. Ele não perdeu o trono. Perdeu o filho.
seu reino foi dividido. E se quando nós não nos prostramos e nos mantemos debaixo da mão de Deus, nós podemos subir para o terraço da nossa vida, abençoadíssimos, felizes, confortáveis em nossa vida, e aí está o grande perigo de trocarmos aquilo que é o certo por errado. E deixar de fazer aquilo que é bom e fazer aquilo que é ruim. Pensemos nisto. Hebreus capítulo 12 diz, verso 14, segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E o que fica para nós é, precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Para que em nossa vida, verdadeiramente Deus seja glorificado. E desagradou a Deus porque essa história foi para todos os lugares. A notícia urgente, grande notícia, última hora, Davi, o rei Davi, acabou de pecar. Nós somos a tábua de Deus, onde Deus deve escrever a sua história em nossa vida. E o problema hoje é que nós queremos que nós queremos usar Deus para escrever a nossa história. Fazer dele um instrumento para escrever aquilo que nós queremos. Se você pensar bem, se não fosse o Espírito de Deus, onde nós estaríamos? Quais seriam as nossas escolhas? Meu irmão, se não for a vontade de Deus, nem tudo aquilo que a gente faz, a gente quer fazer. Nem tudo aquilo que a gente suporta, nós gostaríamos de suportar. Mas para agradar a Deus, mas para bendizer o nome dEle, para exaltar o nome dEle, nós permanecemos firmes. Se queremos agradar a nós mesmos, vamos desagradar a Deus. Se queremos agradar a Deus, vamos desagradar a nós. E para terminar essa palavra, fica essa mensagem. Davi desagradou ao Senhor. E a pergunta é, para terminar, você, estamos agradando a Deus ou estamos desagradando a Deus? Em tudo que fazemos, em tocar, em pregar, em ministrar, em vir à igreja, no nosso trabalho, em nossa atitude com as pessoas, estamos agradando a Deus ou a nós? O texto termina dizendo, antes de Natã chegar, Davi desagradou o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos?